Capítulo 55. Poucos dias depois dessa visita, o Sr. Bingley apareceu de novo, mas sozinho. Seu amigo partira para Londres naquela manhã, mas devia estar de volta em 10 dias. Conversou com todos durante mais de uma hora e estava extraordinariamente animado. A Sra. Bennet convidou-o para jantar, mas com muitas expressões de pesar, ele confessou ter outro compromisso. "A próxima vez que vier", disse ela, "espero ter mais sorte." Ele ficaria muito honrado em vir a qualquer hora, etc. E se fosse convidado, aproveitaria a primeira oportunidade para vir encontrá-los. "Pode vir amanhã?" Sim, ele não tinha nenhum compromisso para o dia seguinte, e o convite foi aceito com prazer. Ele chegou tão cedo que nenhuma das damas já estava arrumada. A Sra. Bennet entrou correndo no quarto da filha, de penhoar e com os cabelos ainda meio despenteados, gritando: "Querida Jane, apresse-se e corra lá para baixo. Ele chegou! O Sr. Bingley chegou! É isso mesmo! Depressa, depressa! Venha cá imediatamente, Sarah, para ajudar a Srta. Bennet a se vestir. Não se preocupe com o penteado da Srta. Lizzie." "Vamos descer assim que pudermos", disse Jane. "Mas tenho certeza de que Kitty é a mais arrumada de nós, pois subiu meia hora atrás." "Ah, o diabo com Kitty! Que tem ela a ver com o caso? Venha logo depressa! Onde está o seu cinto, querida?" Mas assim que a mãe saiu, não foi possível convencer Jane a descer sem uma de suas irmãs. À noite, ficou evidente a mesma ansiedade em deixá-los sozinhos. Após o chá, o Sr. Bennet retirou-se para a biblioteca, como de costume, e Mary subiu para estudar piano. Assim, removidos 2 dos 5 obstáculos, a Sra. Bennet permaneceu olhando e piscando para Elizabeth e Catherine durante longo tempo, sem causar nenhuma impressão nelas. Elizabeth não estava olhando para ela, e quando por fim Kitty reparou, disse muito inocentemente: "Qual é o problema, mamãe? Por que está piscando para mim? O que quer que eu faça?" "Nada, minha filha, nada. Eu não pisquei para você." Ela então permaneceu sentada por mais 5 minutos, mas, incapaz de aproveitar uma ocasião tão preciosa, levantou-se de repente e, dizendo a Kitty: "Venha cá, meu amor, quero falar com você." Levou-a para fora da sala. Jane imediatamente olhou para Elizabeth, demonstrando aflição diante daquela artimanha e como que pedindo que ela não participasse daquilo. Em alguns minutos, a Sra. Bennet entreabriu a porta e a chamou. "Lizzie, querida, quero falar com você." Elizabeth foi obrigada a sair. "Vamos deixá-los sozinhos", disse a mãe assim que ela chegou ao corredor. "Kitty e eu vamos subir e ficar na salinha." Elizabeth não tentou argumentar com a mãe, mas permaneceu quieta no corredor, até perder de vista a ela e a Kitty e então voltou à sala de estar. Não deram certo os planos da Sra. Bennet para aquele dia. Bingley teve todos os encantos, menos o de namorado oficial da filha. Seu desembaraço e bom humor tornaram-no um convidado agradabilíssimo, e ele suportou as inoportunas cerimônias da mãe e ouviu todas as suas tolas observações com uma paciência e um domínio de si mesmo particularmente gratos à filha. Ele nem precisava de um convite para ficar para a ceia, e antes de partir ficou decidido, graças ao empenho da Sra. Bennet e dele próprio, que voltaria na manhã seguinte para caçar com o marido dela. Depois desse dia, Jane nada mais disse sobre a sua indiferença. As duas irmãs não trocaram uma palavra sequer a respeito de Bingley. Mas Elizabeth foi dormir acreditando alegremente que tudo devia resolver-se com rapidez, a menos que o Sr. Darcy voltasse antes da data prevista. Na verdade, porém, ela estava razoavelmente convencida de que tudo aquilo devia estar acontecendo com o apoio daquele cavalheiro. Bingley foi pontual, e ele e o Sr. Bennet passaram a manhã juntos como combinado. O segundo era muito mais agradável do que o seu companheiro esperava. Não havia em Bingley nenhuma presunção ou insensatez que pudessem provocar a sua ironia ou fazê-lo calar-se em desaprovação. E era mais comunicativo e menos excêntrico do que em qualquer situação anterior. Bingley, é claro, voltou com ele para jantar, e à noite entrou novamente em ação o estratagema da Sra. Bennet para afastar todos das proximidades dele e de sua filha. Elizabeth, que precisava escrever uma carta, foi à copa com esse objetivo logo após o chá, pois como todos os demais iriam jogar cartas, não queria ser a pessoa que frustrasse os planos da mãe.
Mas, ao voltar à salinha, depois de terminar a carta, ela viu com infinita surpresa que havia razões para temer que a mãe tivesse sido engenhosa demais, até mesmo para ela. Ao abrir a porta, viu a irmã e Bingley em pé diante da lareira, como que absortos em animada conversação. E se isso não bastasse para despertar suspeitas, os rostos dos dois, quando apressadamente viraram as costas e se separaram um do outro, não deixariam nenhuma dúvida. A situação de ambos era bastante constrangedora, mas a dela lhe parecia ainda pior. Nenhum dos dois pronunciou uma sílaba sequer, e Elizabeth estava a ponto de partir novamente, quando Bingley, como Jane se havia sentado, ergueu-se de repente e, depois de sussurrar algumas palavras à irmã, saiu apressado da sala. Jane não podia ter segredos com Elizabeth, quando a confiança era motivo de prazer, e abraçando-a imediatamente confessou, com a mais viva emoção, ser a criatura mais feliz do mundo. "Isso é demais", acrescentou ela. "Demais mesmo, eu não mereço isso. Ah, por que nem todos são felizes assim?" Os parabéns de Elizabeth foram dados com uma sinceridade, um calor, uma alegria que as palavras não podem exprimir adequadamente. Cada palavra gentil era uma nova fonte de felicidade para Jane. Ela, porém, não podia, no momento, permitir-se ficar com a irmã ou dizer metade do que ficara por dizer. "Devo ir agora mesmo falar com a mamãe", exclamou ela. "Por nada nesse mundo eu zombaria de sua carinhosa solicitude ou permitiria que ela recebesse a notícia de alguma outra pessoa. Ele já foi falar com o papai. Ah, Lizzie, saber que o que eu tenho para contar dará tanto prazer a toda a família. Será que eu aguento tanta felicidade?" Ela, então, saiu correndo em busca da mãe, que fizera questão de interromper o jogo e estava no andar de cima com Kitty. Elizabeth, que fora deixada sozinha, agora sorria da rapidez e da facilidade com que finalmente se resolvera o caso que lhes causara nos meses anteriores tanta expectativa e frustração. "E este", disse ela, "é o fim de toda aquela nervosa circunspecção de seu amigo, de todos os artifícios hipócritas da irmã. O fim mais feliz, mais sábio e mais razoável." Poucos minutos depois, encontrou-se ela com Bingley, cuja conversa com o pai fora breve e objetiva. "Onde está sua irmã?" disse ele afobado ao abrir a porta. "Lá em cima com a mamãe. Tenho certeza de que logo ela vai descer." Ele então fechou a porta e, vindo até ela, pediu-lhe as felicitações e o carinho de uma nova cunhada. Elizabeth exprimiu-lhe sincera e calorosamente a sua alegria pela perspectiva do futuro parentesco. Deram as mãos com grande cordialidade e então, até que a irmã descesse, ela teve de ouvir tudo o que ele tinha a lhe dizer sobre a sua própria felicidade e as perfeições de Jane. E apesar de ele estar apaixonado, Elizabeth realmente acreditava que todas as suas expectativas de felicidade tinham um fundamento racional, pois se baseavam na excelente inteligência e no mais do que excelente caráter de Jane e numa afinidade geral de sentimentos e gostos entre ela e ele. Foi para todos uma noite de extraordinária alegria. Kitty sorria na esperança de que logo chegaria a sua vez. A senhora Bennet não podia dar seu consentimento nem falar ou exprimir sua aprovação em termos calorosos o bastante para corresponder a seus sentimentos, embora só falasse sobre isso com Bingley durante mais de meia hora. E quando o Sr. Bennet se juntou a eles para a ceia, sua voz e seus gestos mostravam claramente quão feliz ele estava. Não disse palavra, porém, sobre tudo aquilo, até que o visitante se despedisse tarde da noite, mas assim que ele saiu, voltou-se para a filha e disse: "Jane, meus parabéns. Você será uma mulher muito feliz." Jane foi correndo até ele, deu-lhe um beijo e lhe agradeceu pela bondade. "Você é uma boa menina", tornou ele, "e vejo com muito prazer que terá um casamento feliz. Não tenho a menor dúvida de que vocês vão dar-se muito bem um com o outro. Seus temperamentos são parecidos. Ambos são tão conciliadores que nunca resolverão nada, tão pacíficos que todos os criados vão enganá-los, e tão generosos que gastarão sempre mais do que ganharem." "Espero que não. A imprudência ou irreflexão em matéria de dinheiro seriam imperdoáveis em mim." "Gastar mais do que ganharem, querido Sr. Bennet!" exclamou sua esposa. "De que está falando?
Ora, ele tem 4 ou 5 mil libras por ano, muito provavelmente até mais. E então, dirigindo-se à filha, Ah, minha querida Jane, estou tão feliz. Tenho certeza de que não vou conseguir pregar os olhos esta noite. Mas eu sabia. Eu sempre disse que tinha de ser assim, finalmente. Tinha certeza de que você não podia ser tão linda para nada. Lembro que assim que o vi, quando ele veio da primeira vez a Hertfordshire no ano passado, logo percebi que era provável que vocês ficassem juntos. Ah, ele é o homem mais lindo que eu já vi. Wickham e Lydia foram completamente esquecidos. Jane era de longe a filha predileta. Naquele momento, ela não se importava com nenhuma outra. As irmãs mais moças logo começaram a pedir os favores que, no futuro, Jane poderia fazer-lhes. Mary pediu autorização para utilizar a biblioteca de Netherfield, e Kitty insistiu em que fossem dados bailes lá durante o inverno. Bingley, é claro, passou a fazer visitas diárias a Longbourn, chegando muitas vezes antes do desjejum e permanecendo sempre até depois da ceia, a menos que algum vizinho bárbaro, absolutamente odioso, lhe tivesse feito um convite para jantar que ele julgasse obrigatório aceitar. Elizabeth agora só dispunha de pouco tempo para conversar com a irmã, pois enquanto ele estava lá, Jane não dava atenção a mais ninguém, mas se mostrou muito útil aos dois naquelas horas de separação que às vezes tem de acontecer. Na ausência de Jane, Bingley sempre procurava Elizabeth pelo prazer de falar sobre ela, e quando ele partia, Jane sempre buscava a mesma consolação. Ele me fez tão feliz, disse ela uma tarde, ao me dizer que não sabia que eu estava em Londres na primavera passada. Eu não acreditava que fosse possível. Eu suspeitava disso, respondeu Elizabeth. Mas que explicação ele deu? Deve ter sido coisas das irmãs. Certamente elas não morriam de amores pelo meu relacionamento com ele, algo que não me surpreende, pois ele poderia ter escolhido alguma relação muito mais vantajosa em todos os aspectos. Mas, quando vierem, como tenho certeza, verão que o irmão está feliz comigo. Ficarão contentes e voltaremos a nos relacionar bem. Mas nunca mais poderemos ser o que éramos umas com as outras. Essas são as palavras mais severas, disse Elizabeth, que já ouvi de você. Boa menina! Eu ficaria muito aborrecida de ver você ser enganada de novo pelas atenções fingidas da senhorita Bingley. Você acreditaria, Lizzie, que quando fui para Londres em novembro ele realmente me amava? E só mesmo a certeza de que eu lhe era indiferente o impediu de voltar? Ele sem dúvida cometeu um pequeno engano, disse Elizabeth. Mas isso mostra que é um homem modesto. Isso naturalmente inspirou um panegírico de Jane acerca da timidez de Bingley e da pouca conta em que tinha suas próprias boas qualidades. Elizabeth estava contente em descobrir que ele não havia revelado a intromissão do amigo, pois embora Jane tivesse o coração mais generoso e clemente do mundo, ela sabia que aquela era uma circunstância que poderia preveni-la contra ele. Sou com certeza a criatura mais feliz que já existiu, exclamou Jane. Ah, Lizzie, por que fui escolhida dentre a família para ser a mais abençoada? Se pelo menos eu visse você tão feliz quanto eu, se existisse outro homem como ele para você. Mesmo que você me dê 40 homens como ele, eu jamais seria tão feliz como você. Até que eu tenha o seu temperamento e a sua bondade, jamais poderei ter a sua felicidade. Não, deixe-me tratar sozinha da minha vida. E quem sabe, se tiver muito boa sorte, poderei encontrar a tempo outro Sr. Collins. Os acontecimentos ocorridos na casa de Longbourn já não podiam permanecer em segredo. A Sra. Bennet teve o privilégio de sussurrar a história para a Sra. Phillips, que passou então, sem nenhuma permissão, a fazer o mesmo com todas as vizinhas de Meryton. Logo, os Bennets passaram a ser considerados a mais afortunada família do mundo, embora poucas semanas antes, quando Lydia fugira, todos os julgassem marcados pela desgraça. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.